Bom dia, irmãos. Pedi licença ao Ministério de Louvor. O coração está cheio, então eu queria cantar mais uma vez esse último refrão que nós acabamos de cantar. E eu queria a ajuda da igreja para isso, mas no sentido de que você prestasse atenção nessa letra. Porque é uma letra muito profunda, é uma letra de agradecimento, de reconhecimento a Deus, né? Então cante comigo. Queremos o teu nome engrandecer. Cante, igreja. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Essa é uma verdade, irmãos, é uma verdade em nossas vidas e que agradeçamos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito para nós, porque só Ele é o nosso Deus eterno acima de qualquer coisa nas nossas vidas. Eu trouxe aqui um texto para falar de um grande homem, um homem que é um exemplo, que foi um exemplo nas nossas vidas, além de Jesus. Jesus foi o maior exemplo que nós tivemos, mas Jesus disse, né? Quem vê ao Pai, vê a mim. Mas se para você é muito difícil seguir exatamente aos passos de Jesus, porque Jesus, ele era Deus, e nós não podemos nos colocar na situação de deuses para falar somos iguais a Cristo, mas ele disse, siga os meus passos, porque quem vê ao Pai, vê a mim. Ele quer traçar essa intimidade. Mas eu vou facilitar um pouquinho mais para você. Existia um outro homem que também, a exemplo de Jesus, ele utilizou Jesus como um parâmetro para que ele seguisse. E ele disse, lá numa das suas cartas, ele falou, se você seguir a mim, não necessariamente com essas palavras, você está seguindo a Cristo. Então faça o que eu faço, porque eu sigo a Cristo. Alguém arrisca dizer quem foi que disse essa frase? Paulo. Então Paulo, ele é um dos maiores exemplos que temos. Se nós pararmos para pensar como foi a vida de Paulo, desde a sua concepção como cristão, até um pouco antes, o que Paulo foi, o que ele era, antes de se tornar cristão, nós vamos ver ali na vida dele a obra de Cristo sendo feita em todos os momentos, em todos os minutos da vida dele. Mas antes de iniciar o nosso texto, eu gostaria de fazer mais uma oração para agradecer a Deus. Pai, obrigado, Senhor, porque estamos aqui mais uma vez na sua casa, Senhor, para engrandecer a Ti, para louvar a Ti, para honrar o Teu nome, Senhor. Faça de mim nesse momento um vaso cheio do Teu Espírito Santo, para que possamos, ó Deus, trazer aqui a Tua vontade, o que Tu queres para a vida de todos nós. Senhor, Tu tens uma palavra para a Tua igreja hoje, então que ela flua conforme a Tua vontade, Deus. E que não seja eu, mas sim a Ti, falando a cada coração. Fica conosco, abra, Senhor, a nossa mente. Apesar de ser uma palavra extremamente simples, algo extremamente direto, mas assim como Tu nos ensina por intermédio e através da vida de Paulo, ele também foi a sua vida inteira regrada por simplicidade, por sinceridade, por ensino e por devoção a Deus. Que possamos, ó Deus, ser assim o tempo inteiro, mediante a Tua palavra. Fica conosco e ajuda-nos, Senhor, a compreender o que tem trazido para a Tua igreja hoje. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Bom, falando um pouco de Paulo, não tenho como deixar de falar do seu sofrimento. Paulo, ele tinha um espinho na carne, já há muito tempo, aonde ele escreve para a igreja de Gálatas a seguinte situação. Vocês, eu vou somente contextualizar, depois vocês leem Gálatas, dentro desse contexto vocês vão compreender o que eu quero dizer. Mas o que ele diz é que vocês, quando me receberam, vocês doariam os próprios olhos para que eu pudesse novamente ter uma plena visão.
quando eu penso em espinho na carne, eu não consigo pensar em uma outra coisa, a não ser uma deficiência visual que talvez fosse isso que Paulo tivesse. Tanto é que quando ele escreve aos Gálatas, ele fala que as pessoas doariam os próprios olhos. Então, o que me remete a entender que é isso. Isso se tornou espinho na carne dele, possivelmente porque Paulo, ele gostava de estudar muito a palavra de Deus. Ele gostava de seguir tudo aquilo que ele aprendeu, do que ele ouviu falar de Cristo. Ele não teve um contato direto com Cristo, mas ele foi um discípulo de Cristo. E foi um exemplo. Só que Paulo, na sua plenitude de vida, foi o momento em que ele mais foi perseguido. Foi o momento em que ele mais se sentiu angustiado. E principalmente quando aqui se refere a Gálatas, ele fala para a igreja de Gálatas pela segunda vez, e nesse caso foi uma carta que foi escrita justamente porque ele estava distante, ele não tinha condições de estar presente, exortando a igreja e dando uma bronca na igreja, porque a igreja ela havia perdido a sua fé. Nesse momento, a igreja de Gálatas, ela estava, de uma forma popular, se adaptando ou se readaptando àquilo que Paulo havia pregado anteriormente sobre relação aos ritos da lei. Porque para que a igreja parasse de ser perseguida, era muito mais simples naquele momento aceitar a lei, aceitar a circuncisão, para que eles pudessem, de uma certa forma, ficarem mais tranquilos em relação à pressão que a igreja estava sofrendo. E com isso a igreja, ela caía em pecado. A igreja, ela de uma certa forma, ela aceitava o pecado dentro do seu lugar, e naturalizando tudo, como fazemos hoje. Aqui na carta de Paulo a Gálatas, eu não vou ler tudo, mas só para que os irmãos entendam como Paulo estava triste com a igreja de Gálatas, que no versículo 1 de Gálatas 5, ele fala o seguinte, a partir do versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes, não deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Aqui ele estava falando exatamente da liberdade que a igreja tinha naquela atualidade e estava exortando para que a igreja não entrasse novamente no jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixem circuncidar, aqui ele está falando da lei, nesse caso, Cristo nada lhes servirá. Ou seja, todos os ensinamentos que Paulo havia pregado para a igreja de Gálatas, nada daquilo ia adiantar se a igreja novamente viesse a entrar na ritualidade. E no caso aqui, um dos itens que chamavam muito a atenção era a questão da circuncisão. De novo declaro que todo homem que se deixa circuncidar, que ele está obrigado a cumprir a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo e caíram da graça. Isso aqui é muito sério. A igreja de Gálatas, então, ela estava novamente voltando aos seus velhos ritos, esquecendo tudo aquilo que Paulo havia pregado, voltando às práticas da lei, às práticas da circuncisão, e Paulo aqui chama a atenção da igreja. E dando continuidade aqui no versículo 5, pois é mediante ao Espírito que nós guardamos a fé e a justiça. Ou seja, o que Paulo mais uma vez estava aqui falando era: sejam espirituais, façam a abolição da lei. Se vocês voltarem para a lei, vocês voltarão novamente para a escravidão. A escravidão de estar fechado numa caixa, de não ter a visão espiritual do que Deus quer, do que Cristo quer para a vida de vocês. E Paulo, assim, ele pregou a vida inteira. Foi isso que ele questionou, e ele escreveu várias cartas para diversas igrejas. Também ele visitou, Paulo teve uma vida missionária. Ele tanto foi aos lugares pregar e foi preso e etc., como também em situações, por exemplo, de prisão,
o que ele podia fazer para orientar aquela igreja era escrever cartas. Muitas vezes, irmãos, parando para pensar e refletir um pouco sobre as dificuldades que Paulo tinha, uma dificuldade física era o seu espinho na carne, a sua perseguição, as igrejas que também acabavam esquecendo e entrando em costumes errados, onde Paulo, no exemplo de Gálatas, precisava chamar mais uma vez a atenção. Então imagina um gestor da palavra de Cristo, alguém que tenta manter a fé daqueles homens que estão perdidos, que estão fora da vontade de Cristo, e ele tendo que gerenciar tudo isso. Paulo foi esse homem, uma pessoa preocupada com a qualidade do que se ensinava naquela época. Se nós pararmos para fazer uma pequena aplicação na nossa vida de hoje, isso não acontece? Ou seja, será que de fato nós, igrejas de Cristo, num sentido geral, independente da denominação, será que muitas vezes, como a igreja de Gálatas, nós acabamos deixando com que as leis, elas tomem conta do que é espiritual? Será que por muitas vezes, nós como cristãos, nos deixamos levar por ritos, por crendices, por desobrigações espirituais com Cristo, para colocar nesse lugar e preencher com coisas que de fato não elevam o espírito a Deus? É essa a preocupação que nós temos hoje, em relação à qualidade do que se faz, do que se presta, do que se entrega para Deus. Nós vamos refletir hoje, então, o título da nossa mensagem é A Responsabilidade de uma Vida Cristã. Ter uma vida cristã, ela é complicada. Não só nos dias de antigamente, mas também nos dias de hoje. Porque, na verdade, no fundo, se nós formos observar, as práticas que eram feitas lá no passado, elas se refletem, elas se repetem novamente na vida de hoje. É claro, hoje nós temos a tecnologia, o que é um agravante em muitas vezes, porque se não soubermos usar a tecnologia ao favor de Cristo, nós usamos para a nossa própria perdição. Mas naquela época também não era muito diferente. À medida em que as pessoas elas estavam se comunicando, à medida em que as pessoas elas estavam interagindo umas com as outras, a questão da religiosidade, a questão da idolatria, da crendice, as práticas erradas. Então, a gente sabe que não dá para traçar uma diferença muito grande do que foi vivido naquela época para o que é vivido hoje. E para a gente refletir no texto de hoje, em relação à responsabilidade de uma vida cristã, eu vou pedir para que os irmãos abram agora em 2 Timóteo. Nós vamos ler 2 Timóteo 4, o 2 Timóteo 4, a partir do primeiro versículo. Só para contextualizar um pouco esse momento de Timóteo. Eu comecei falando de Paulo, eu fiz uma breve retrospectiva do que foi Paulo, um perseguidor de Cristo, em que ele recebeu a presença de Cristo, onde ele caiu, bateu a cabeça, perdeu a sua visão, e a partir dali ele começou a entender o que era Cristo na vida dele. Por isso, pastor, que eu acho que o espinho na carne estava relacionado à visão. Ele talvez não tivesse totalmente recuperado da sua visão quando ele começou a pregar. Mas aqui no momento de Timóteo, especificamente em 2 Timóteo, Paulo ele já está vivendo alguns anos depois do que ele passou lá em Gálatas, e vocês já entenderam na contextualização como que estava Gálatas, como estava o coração de Paulo, a questão da insatisfação de Paulo pelas atividades em que a igreja de Gálatas vinha tendo em relação à sua postura como igreja. E aqui no capítulo de 2 Timóteo, ele passa orientações então agora para Timóteo, muito tempo depois. Nesse momento aqui, Paulo já estava preso. No Timóteo 1, no 1 Timóteo, vocês vão depois ler e vão entender
que Paulo acompanhou Timóteo, ensinou a Timóteo, que era um jovem pastor, como ser um bom pastor, mediante ao cuidado com as suas ovelhas e todas as regras necessárias que um pastor precisa ter como atribuição. Então, em 1 Timóteo, Paulo ele acompanha Timóteo e ensina para Timóteo. Mas aqui, agora em 2 Timóteo, novamente Paulo, ele escreve uma carta para Timóteo, porque ele já estava preso. Irmãos, ele sabia qual seria o veredito da sua prisão. Ele sabia que a sua vida já estava por um fio. E ele escreve isso aqui para Timóteo. No versículo 1 ele diz: na presença de Deus e de Cristo, Jesus há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino. Eu exorto solenemente. Paulo aqui ele escreve de uma forma apaixonada, exortando de forma solene a Timóteo. Ou seja, Timóteo, cara, o que eu vou te orientar aqui, ponha isso, leve isso para a tua vida. Porque solenemente eu vou te orientar agora a partir daqui. Pregue a palavra, no versículo 2. Esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte, exorte com toda paciência e doutrina. Ou seja, Timóteo, cara, faz o trabalho que Cristo nos ordenou a fazer. O evangelho de Paulo sempre foi muito simples, foi muito direto na sua concepção. Timóteo, cara, prega a palavra, exorte com mansidão, seja paciente, seja amoroso, mas pregue a palavra, a tempo e a fora de tempo. E essa semana, ouvindo uma pregação, um dos pastores em que eu ouvia, ele usou inclusive esse versículo como um exemplo. Eu achei um exemplo fantástico do que aconteceu com ele. Ele estava saindo de uma cidade do interior do país, numa cidade do nordeste do país, e ele estava indo para uma outra cidade de ônibus, e aí o ônibus parou no meio da estrada e subiu uma pessoa totalmente alcoolizada. E com aquela dificuldade toda, até para subir as escadas do ônibus, esse pastor ele já começou a entrar em oração, porque ele olhou para o lado do banco dele e estava vazio. Ele falou, cara, não é possível que esse cara vai vir sentar do meu lado. E aí o motorista, quando pegou o ticket dele, leu o número do banco e orientou ele a sentar, ele falou, caramba, do meu lado. E esse pastor que estava viajando para um congresso numa outra cidade, ele entrou ali em oração porque a pessoa estava extremamente alcoolizada, ela estava fora de si e ela não parava de falar. E um tempo inteiro ela procurava puxar a conversa com esse pastor, e esse pastor falou, caramba, eu não consigo nem aconselhar, porque ele está totalmente alcoolizado, ele não consegue nem discernir uma palavra da outra. E foi quando o pastor ele foi pacientemente, amorosamente, até de uma forma muito intuitiva, ele foi ouvindo, ele foi deixando aquela pessoa alcoolizada ficar tranquila, que ela estava muito eufórica, e aí essa pessoa dormiu. Como era uma viagem muito longe de uma cidade para outra, passaram-se algumas horas, anoiteceu, quando aquela pessoa ela voltou a acordar, e aí ele descreve que a pessoa estava cheirando extremamente ruim, estava toda mijada, e tudo aquilo do lado dele, e ele tendo que enfrentar aquela situação com muita paciência. Foi quando a pessoa acordou, e aí ele começou a conversar de uma forma mais consciente, porque ele percebeu que a pessoa ela já estava mais sóbria. E aí ele começou a interagir com essa pessoa, a falar de Cristo, a pregar a Cristo. E ele falou, e foi tudo muito natural, foi tudo muito inconsciente, porque, cara, eu sou pastor, então ele estava do meu lado, precisando ouvir, pedindo conselhos, e enfim. E ele descreve que no final da viagem, quando eles se despediram, a pessoa estava totalmente entregue ao que era a palavra de Cristo. E aí ele entendeu o significado da palavra, pregai o evangelho a tempo e a fora de tempo. E isso é uma verdade. Irmãos, como desafio de um cristão, nós não podemos nos privar de levarmos a palavra de Cristo a tempo e a fora de tempo, independente das condições que nós temos, independente de como seremos aceitos.
mas precisamos estar sempre alertas e avante no que se refere à pregação do Evangelho, porque foi isso que Paulo, o tempo inteiro, ele ensina durante a sua exortação aqui para Timóteo. E continuando, aqui no versículo 3, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Ou seja, o que Paulo está simplesmente orientando a Timóteo é dando um alerta de que as pessoas, independente de você ter a obrigação como um cristão pregar a tempo e a fora de tempo, muitas vezes as pessoas elas não te darão ouvido. Muitas vezes as pessoas elas se fecharão. Elas terão, como a Bíblia diz aqui, comichões, porque elas não suportarão as boas novas do Evangelho. E muitas vezes, para si próprias, elas levantarão homens que preguem a palavra conforme a sua própria conveniência. Será que a gente não tem visto isso hoje também? Muitas igrejas hoje adaptando o Evangelho, trazendo, trazendo, entre aspas, as boas novas, mas de uma forma muito conveniente, de uma forma muito confortável para aqueles que querem ouvir. Será que a gente não tem que tomar cuidado com aquilo que absorvemos em relação à palavra de Cristo, como os absorvemos e de quem absorvemos? Irmãos, cabe aqui um alerta muito importante para nós, para que possamos criar filtros daquilo que absorvemos. Porque o conteúdo, ele pode estar contaminado. Se você quer vir à igreja para ouvir aquilo que você gosta de ouvir, então não venha. Porque, irmãos, a palavra de Cristo é o que tem que ser pregada aqui na frente. É Cristo que tem que ser exaltado. Ele é que tem que ser exaltado. Ele é que tem que ser exaltado. Então não venha, porque você vai estar concordando com toda a concupiscência do mundo. Muitas igrejas hoje têm se adaptado, têm trazido filósofos, têm trazido pessoas com um gabarito enorme, para que essas pessoas sejam agradáveis, para que consigamos encher a igreja, para que consigamos agradar aquele que está sentado, porque aquele é o nosso patrão. Muitas igrejas têm como um conceito de religião, como um conceito de palavra de Cristo, uma doutrina voltada para o marketing, uma doutrina voltada para o empresariado, para números. Não sejamos assim. Simplesmente levemos a palavra de Cristo da maneira como Ele quer que seja feita. Assim como Paulo, o nosso melhor exemplo de pregação, além de Cristo, é pregai o Evangelho, somente a palavra de Cristo, de forma simples, mas falando a verdade de Cristo. Continuando, aqui no capítulo 4, ele fala: eles se recusarão a dar ouvidos à vontade e voltarão para os seus próprios mitos. E aí eu coloco mitos, crendices, idolatria e tudo aquilo de sorte que não agrada a Cristo, mas que é confortável para o ser humano. Então, portanto, eles se recusarão a ouvir da palavra e darão ouvidos, e estarão com ouvidos voltados para os mitos. Então, irmãos, que sejamos de fato uma igreja de Cristo entronizada na palavra de Cristo, embasada na vontade de Cristo. Continuando aqui no versículo 6, ele também fala: eu já estou sendo derramado com uma oferta de bebida. Está próximo o meu tempo, o tempo da minha partida. Aqui ele está somente avisando a Timóteo que o tempo dele já é findado. Ele sabe que ele está ali na fila para ser executado. E aí ele fala: Timóteo, cara, leva isso que eu estou te passando a sério.
Entenda bem o que eu estou querendo te dizer, porque eu já estou na fila da morte. Resumindo, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. O que ele quis dizer com isso? A sua vida, ela já estava sendo esvaída, a sua saúde. E Paulo, eu imagino que no momento de dificuldade, até mesmo para se manter firme, no sentido psicológico da questão, porque imagina, o que é estar numa fila de morte, sabendo que em poucas horas você será executado. Então ele, de uma forma muito consciente, lembra a Timóteo sobre essa questão. E ainda, com uma fortaleza de espírito tão grande, isso me toca profundamente. No versículo 7, quando ele diz: eu combati o bom combate, eu terminei a corrida e guardei a fé. Que possamos ser assim, irmãos. Que possamos combater um bom combate, terminar a corrida e guardar a fé. Que não deixemos com que as atrocidades desse mundo, com que a loucura desse mundo tome conta da nossa vida. Que dediquemos não só 10%, pastor, do nosso tempo, mas que dediquemos 100% da nossa vida na vontade de Cristo, porque é isso que Paulo diz. Cara, eu estou com a consciência limpa. O que eu precisava fazer, eu fiz. Apesar de todas as dificuldades, de todas as lutas, de tudo aquilo que é trazido para mim, eu combati um bom combate. Eu terminei a corrida e eu guardei a fé. Faça isso também, Timóteo. Aprenda comigo, porque eu sou servo de Cristo. E para finalizar, irmãos, com essa palavra que é maravilhosa, ela é simples, ela é direta, ela é curta, mas ela traz um peso espiritual tão grande para as nossas vidas, no sentido de exortação. Ele fala: agora me está reservada a coroa da justiça, e que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente em mim, mas também a todos aqueles que amam a sua vinda. Ou seja, agora está reservada a coroa da justiça, o galardão, aquela compensação de toda dificuldade, de toda luta, de uma vida de adoração e pregação da palavra de Cristo. Paulo tem plena consciência da sua salvação e de que tudo aquilo que ele fez foi aprovado por Deus. Então ele recebe a coroa da vida, como ele deixa muito claro aqui para Timóteo. Que sigamos o exemplo de Paulo, irmãos. Que sejamos como Timóteo, um bom pastor, que teve um bom líder, um bom professor, que o ensinou e ele procurou, de acordo com o que foi orientado por Paulo, seguir a Cristo, estar de acordo e a contento com o que traz a palavra de Deus para as nossas vidas. Que possamos, irmãos, estarmos sintonizados na vontade de Cristo, porque tudo é para Ele. Então, que exaltemos o seu nome, porque Ele é exaltado nos céus e na terra, em nome de Jesus. Vamos orar. Santo Deus, Pai eterno, obrigado, Senhor, pela oportunidade de ter trazido a sua palavra, de ter sentido, Deus, a sua presença, e ter certeza, Senhor, absoluta que a tua igreja precisava ouvir. Coloca em nós, Senhor, a santidade do teu coração, para que possamos, ó Deus, estarmos sintonizados na tua vontade, seguindo somente a Cristo. E que possamos, Senhor, assim como Paulo, assim como Jesus, nos basearmos nos maiores exemplos para as nossas vidas, para que possamos, ó Deus, também sermos dignos de ser chamados seus filhos, ó Deus, de ter combatido um bom combate. Sabemos, ó Deus, que as lutas, elas não são fáceis. Sabemos, ó Deus, que temos muitas dificuldades, seja, Senhor, no trabalho, seja, Senhor, na educação, seja, Senhor, na convivência, na nossa vida secular, mas sabemos que as dificuldades espirituais, elas são muito maiores, ó Deus. Então te pedimos, Senhor, que assim como Paulo, possamos ter uma vida regrada na tua palavra, e que possamos, ó Deus, ouvir a tua voz,
entender, Senhor, o seu chamado e sermos como ele, Senhor, como Paulo, obedientes ao que tu queres. Perdoa então, Senhor, os nossos pecados, coloque em nós a pureza do teu coração. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, em espírito de oração nós estamos dispensados nessa manhã, tá bom? À noite, 6h30, né, Léo? 6h30 nós estaremos aqui de volta. Não se atrasem, porque à noite também teremos uma grande palavra aí para todos. Amém.